Olá pessoal, sejam todas super bem-vindos a mais um bate-papo que a gente está promovendo aqui junto com o Instituto Minere. Meu nome é Vinícius Roman, sou um dos sócios da Neo Ventures e a gente vai começar uma produção de vários conteúdos, né, relacionados a empreendedorismo, inovação, como que isso vem impactando, né, a atividade também dentro do setor mineral, dentro de outras indústrias. E para isso a gente vai contar com a participação aí de uma série de profissionais que são referências, né, sejam na parte gerencial, seja na parte técnica, né, que com certeza vão conseguir agregar muito valor para a nossa discussão. Espero que vocês gostem bastante dos nossos conteúdos, né, das novidades que a gente tem para lançar também. E para começar o nosso bate-papo de hoje, a gente convidou aqui o Gibran Raul, seja super bem-vindo aqui ao nosso encontro. Obrigado. Boa. O Gibran aí a gente já vem esbarrando, né, Gibran? Mais Isso. de uns 10 anos aí nesse famoso ecossistema de empreendedorismo, de inovação, né? Aham. E mais recentemente a gente vem falando sobre alguns desafios, algumas oportunidades em conjuntos também, né? Então eu gostaria, inicialmente, Aham. né, além de te agradecer, para você apresentar um pouquinho, né, quem que é o Gibran e como que É. está sendo essa experiência empreendedora também. Tá, beleza. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, Vinícius. Bom, eu tenho duas histórias interessantes quanto empreendedor e na área de inteligência artificial, né? E ela é até meio um pouco não linear, mas enquanto empreendedor, desde os 7 anos de idade, meu pai era professor de português, aí ele vendia uns cursos, umas apostilas, e na época aí, quem é da nossa idade sabe, né? Papagaio, né? O pessoal soltava muito papagaio, se era hora Pipa permitida. papagaio, Isso né? é. Isso. E aí caía, né? Em julho, agosto, caía muito papagaio também, né? Então eu vi aquele monte de papagaio caindo. Aí eu tive uma ideia de soltar papagaio, mas fazer a propaganda dos cursos do meu pai no próprio papagaio. Porque Que aí quando ele legal. caía, eu acabava divulgando, né? Porque saía muita gente correndo atrás, colocava uns banners também no papagaio. Então eu tinha uma visão empreendedora desde essa época. Aí fiz engenharia elétrica, formei, assim que eu formei eu trabalhei no mercado, aí a gente vai falar mais, mas eu trabalhei em diversos setores, dentro do setor petroquímico, setor de mineração também. Tive boas oportunidades e algumas experiências na área de mineração e montei a minha empresa. A minha empresa anterior a essa, né? A Tecnio. Aí a empresa anterior ela trabalhava com sistemas de dispositivos eletrônicos para a área veicular, automotivo e seguros. Em 2018 eu comecei a tecnologia, né? A empresa foi comprada e eu comecei a focar profissionalmente na área de inteligência artificial, tanto profissionalmente quanto aprimorar mais nos estudos. Apesar de já ser uma área que eu já tinha contato desde de 2003, lá nos laboratórios da universidade, laboratório de química. E aí trabalhei um ano, mais ou menos, um ano e meio, na área de inteligência artificial, em empresas referências da área. Peguei uma grande experiência de entender, não só técnica, mas principalmente entender qual que é a dificuldade do líder, do gestor da empresa, como que ele usa a inteligência artificial para realmente gerar valor, porque a gente vê muita ferramental, muita solução, mas a gente fala muito pouco da parte estratégica, né? Então aprendi como que eles enxergam isso e como fazê-los enxergar também, tornar mais claro essa conexão entre a parte técnica e a de negócio. E aí fundei a Tecnio, que é uma empresa 100% focada em criar soluções próprias para os clientes de diversos setores, inclusive mineração e outros setores industriais, na área de inteligência artificial, focada na resolução do problema de negócio do cliente. Bacana, a gente veio falando muito aí de Uhum. inteligência artificial, né? Agora entrou na crista da onda, vamos É, dizer assim, mas você já vem estudando isso desde 2003, que você comenta? 2003, Então tem um vasto campo de estudo e de de estudo. evolução, né? Quando eu estava no primeiro período, eu entrei na universidade em 2001, engenharia elétrica. Quando eu estava no primeiro período, o professor de física falou um negócio que me chamou a atenção. Ele falou assim: tem uma tal de lógica fuzzy. Aí ele falou, né? Fuzzy é confuso em português, né? Ele falou isso, eu lembro até hoje. E os japoneses estão ganhando muito dinheiro com isso. E pronto, falou isso do nada, nem lembro por que ele falou. Inclusive, talvez você até conheça ele. E Alfredo
Paulo Gontijo, Alfredo Gontijo, acho que é isso, Alfredo Gontijo, da UFMG, é professor de física. E aí eu fiquei pensando, que negócio é esse de lógica fuzzy, né? Aí, resumindo, lógica fuzzy é uma das ramificações da inteligência artificial, que usa muito em indústria também. Isso me despertou interesse. E aí, em 2003, eu fui para um laboratório de química, e lá naquela época a gente usava inteligência artificial para fazer predição de reações químicas. Então a gente via lá, em vez do químico ele precisar de fisicamente misturar os elementos para ver qual que é o composto que seria gerado, tentativa e erro, gastos, etc. A gente fazia algumas predições para antecipar, gerar os insights e priorizar qual que era o caminho ali da pesquisa dele. E nessa época é uma época interessante, porque, como você falou, né, hoje está em alta, mas está em alta para o leigo, né, publicamente, né, tá pop, né, como se diz, né, porque todas essas técnicas aí, elas já não são técnicas tão recentes, mas naquela época, para você gostar de inteligência artificial, você tinha que gostar muito de matemática e de modelagem, porque não tinha nada que te motivasse. Os livros eram extremamente matemáticos, extremamente complexos de entender, não tinha TV falando sobre isso, não tinha reportagem, então você tinha que gostar mesmo. E aí hoje, aí o que acontece? O que é legal o que está acontecendo hoje? Teve um processo aí de lá até chegar no hoje, né, em termos de maturidade, tanto do leigo, quanto do estudante, do profissional na área, quanto do consumidor da inteligência social, que agora a gente está no momento de convergência das percepções, né? Então o leigo hoje ele está conseguindo perceber a importância e o quanto que a inteligência artificial pode gerar de valor, mesmo que esses valores que o leigo tem acesso, quando eu falo leigo, é um usuário comum. Até minha mãe que está usando o Instagram dela, usa o YouTube, ela usa a voz ali para fazer busca no YouTube, né? Ela não sabe por trás ali, tem uma solução de inteligência artificial, antes ela teria que digitar na mão, e ela não tem facilidade para usar celular. Então, o leigo ele está tendo oportunidade de ter o contato direto com o valor da inteligência artificial. Isso há 2, 3 anos atrás era quase impossível. Uma democratização das aplicações da AI. Das aplicações. Inclusive, a gente falando aqui da área empresarial, né, na área industrial, a gente pode até aprofundar isso um pouco depois. Nesta área que eu estou trabalhando, desde 2017, 2018, que eu estou profissionalmente trabalhando com inteligência artificial para grandes setores, grandes problemas de indústrias. O nível de maturidade nesse pouco tempo de percepção seja do presidente, dos C-levels ou dos diretores das gerências, de que inteligência artificial gera valor, ele deu um salto de uns 10 degraus, porque antes tinha que evangelizar, né? Então hoje, mais um ponto de convergência que eu falei, né? Hoje os famosos, nesses modelos de linguagem famosos que todo mundo conhece aí, que tem utilizado, por eles estarem sendo acessíveis a qualquer pessoa, né? Basta entrar na internet lá, digitar e testar, os próprios gestores eles estão conseguindo ver que aquilo gera um resultado. Materializar, né? Tangibilizar o resultado. Né? E aí que é legal, porque é o seguinte, o que a gente pode ajudar nessa conversa? O cara, ele tem um problema lá no processo dele, no negócio, na indústria dele lá, na empresa de mineração, tem problemas sérios, importantes, que ele precisa resolver no dia a dia e ainda não foram resolvidos. Só que ele chega em casa, ou lá mesmo para ajudar o filho no dever, ou para alguma coisa, ele dá um exemplo do ChatGPT. Existe um problema aí de conexão. Cara, o chat, ele resolve problemas extremamente relevantes, mas eu não consigo enxergar como que eu posso usar a inteligência artificial, seja ele ou qualquer outro, na minha indústria. Então eu estou resolvendo problemas importantes aqui, nesse computador, mas eu ainda não estou conseguindo enxergar. Ele não me responde, né? Não me responde, E aí, só que existe uma conexão aí, que essa conexão a gente vai aprofundar um pouco mais, acho que vai ficar legal para quem está assistindo. Legal demais, Gibran. E só para a gente equalizar um pouquinho também, né? Nem todos eles, nem todos nós conhecemos, né, em nível de profundidade, o conceito de inteligência artificial. Muitas das vezes a gente mistura também com aprendizagem de máquina, né, machine learning e entre outros conceitos.
Então, se fosse para a gente tentar traduzir o entendimento de inteligência artificial para um leigo, né? Como que você traria à tona, né, essa temática para a gente? Tá. Isso é uma coisa interessante que parece uma pergunta básica, mas essa pergunta eu acho que ela vai ser a última pergunta a ser respondida lá no futuro. Porque o que acontece? O conceito de inteligência artificial ele mudou ao longo dos anos, né? Mas alguns defendem, o que alguns defendem é o que eu vou falar aqui. Inicialmente, o que se buscava? Isso desde a Grécia Antiga, na verdade, desde da filosofia, que o deus Thanos, né? Desde a filosofia, buscava-se construir equipamentos que reproduzissem algumas tarefas que só os seres humanos eram capazes de fazer. Na época lá da Grécia, ninguém imaginava em computador, ninguém imaginava em software. Então eram dispositivos mecânicos ou imaginações, né? Que esse deus era um ser que era como se fosse um robô, né? Mas era ilustrado como se fosse algo mecânico, né? Então, a inteligência artificial, de um modo geral, ela vem evoluindo esse conceito e surgiram subdivisões dentro dela. Então, um conceito mais amplo é toda e qualquer atividade ou tarefa, não necessariamente é um software, que consiga reproduzir algo que só os humanos conseguem fazer. Tá? E por que isso muda? Né? Com a evolução da computação, da eletrônica, equipamentos começaram a reproduzir tarefas de humanos sem necessariamente ter esta inteligência artificial. Então o conceito mudou um pouco. O machine learning, aprendizado de máquina, então a inteligência artificial é todo esse arcabouço, né? Aquela entidade que é capaz de reproduzir alguma habilidade humana, seja qual for. Tá? Perfeito. Mas dentro desse arcabouço aí que a gente vai entrando nas áreas aí de pesquisa e áreas que aplicam nos diversos setores. A área que é mais falada e que é mais tangível, que é mais usada, né, que todos nós usamos aí nos nossos dispositivos, em tudo, é a área de aprendizado de máquina ou machine learning, né, que é a tradução. É algo meio esquisito, né, aprendizado de máquina, para quem não é da área, fica pensando, máquina, motor, o que é? O que é, né, aprendizado de máquina? Um motor? Não necessariamente um motor. Máquina a gente chama, máquina nesse sentido é um sistema computacional, né, que ele processa informações. E o que é o aprendizado de máquina? Qual que é a diferença do aprendizado de máquina para a inteligência artificial? Quando a inteligência artificial foi evoluindo, inclusive esse nome ele foi cunhado no Turing em 1950, que ele cunhou esse nome inteligência artificial, existiam várias técnicas para tentar reproduzir o comportamento humano. Inclusive, lá no passado, fizeram um dispositivo, Samuel, ele criou um dispositivo para ganhar dele no xadrez. Isso há muitos anos atrás, mais de 50 anos atrás. E era 100% eletrônico, nem computador existia direito, era acessível. E aí usavam certas técnicas de reproduzir comportamentos de especialistas, que eram sistemas especialistas, e essa lógica fuzzy que eu falei do professor, é uma ramificação do sistema especialista. Sistema especialista o que é? Tem um psicólogo, se eu sou psicólogo e eu te atendo, e eu te faço determinadas perguntas, te passo determinados questionários, o que seria um sistema especialista? Pegar esse psicólogo contar para um cientista da computação, para um programador, tudo que ele faz, ou para um engenheiro, tudo que ele faz, esse programador programar no computador, tudo que o psicólogo faz, independente da técnica que o cara usar no computador, e depois coloca esse computador no lugar do psicólogo, aí o psicólogo te faz perguntas. Isso é sistema especialista. Qual que é a diferença disso para o que a gente mais usa hoje? É que o sistema especialista não necessariamente precisa de dados. Aí um ponto extremamente importante para você que está numa empresa, numa indústria, que você fala assim, cara, eu queria aplicar a inteligência artificial aqui, mas acho que não está o momento, porque eu não tenho dados. Inteligência artificial não é só dados, dá para implementar a inteligência artificial sem dados usando outras técnicas. E aí, a partir de 1960, 70, quando os computadores PCs, né, computadores pessoais, começaram a serem mais acessíveis, tanto para os usuários comuns quanto para indústrias, e começou a ter maior facilidade para coletar informações de sensores, de instrumentação, a própria rede computacional, depois virou internet, né, rede de computador, depois virou internet, começou a crescer, a gente começou a ter uma abundância muito de dados. E aí a gente começou a usar
usar a técnica chamada Machine Learning. E aí, Machine Learning o que é? Você extrai conhecimento de dados. Isso é Machine Learning. Então, quando a gente fala assim, tem um problema de Machine Learning ou de aprendizagem de máquina para resolver, eu tenho dados, esses dados eu sei que eles são relevantes, mas eu ainda não sou capaz de extrair o máximo de conhecimento daqueles dados. Aquilo que você coloca no meio ali, entre o dado e o humano, aquilo que você coloca no meio ali é o Machine Learning, que hoje é muito confundido com inteligência artificial. Então, tudo que o YouTube, Netflix, aquele negócio do microfone que eu falei, o próprio ChatGPT e outros, eles usam técnicas baseadas em dados, mas não necessariamente precisa de dados. Mas por que hoje ela é muito usada, técnicas baseadas em dados? Porque o sistema computacional, de processamento, de memória, evoluiu assustadoramente, a gente sabe, se a gente olhar para 10 anos atrás, a gente vê. A capacidade de computação em nuvem distribuída barateou muito, então, se você não tem dinheiro para comprar um computador potente, você vai ter dinheiro para alugar um sistema em nuvem para processar o que você precisa, barato, às vezes com R$100, você pagando R$100, você faz um processamento absurdo lá que você não conseguiria comprar, né? E a quantidade de dados absurda, porque a gente tem um crescimento, aí eu emendo com isso, né? Por que a inteligência artificial me motivou? Porque quando eu estava na minha empresa anterior, a gente também trabalhava com dados, mas não era o foco principal, eu sempre acompanhava a inovação e eu via que em 2015 a quantidade de dispositivos enviando dados para um computador no mundo era 15 bilhões. Era mais do que a população. Aí eu pensei naquela época, tá, isso deve ser celular e computador que eles devem estar falando, né? E aí, só que naquela época a gente já falava de instrumentação, já falava de dispositivos, sensores, internet das coisas, e que o problema de internet das coisas era a capacidade de manter aquele dispositivo isolado, alimentado, as baterias evoluíram. Então, o que aconteceu? Eu falei, cara, esse negócio vai evoluir muito, essa quantidade de dados disponíveis. E lá no futuro, isso foi a motivação que vale aí para o empresário, para o gestor, para o líder aí. Eu vi que lá no futuro, assim, cara, cada vez mais a gente vai ter mais dados, independente de onde que a gente trabalha. Qualquer profissão, qualquer área que você trabalha, não tem como evitar. Você sempre vai ter dados daquela área. E se eu aprendesse a usar ferramentas que extraiam informações daqueles dados, será que eu não seria um grande profissional? Porque eu teria algo a mais naquilo? E aí foi isso que me fez estudar e focar mais na inteligência artificial e recentemente no machine learning. E aí, agora, o que a gente faz dentro da inteligência artificial, tem uma área que é sistema especialista, tem a área que é machine learning, que é extrair conhecimento de dados. Dentro do machine learning, tem uma área menor ainda, que é a área que muita gente ouve falar, que é o deep learning, né, redes neurais profundas, que é muito usado para quem não é da área. Para você, qualquer problema que você precisa resolver para interpretar imagem, vídeo ou texto, é mais vantajoso você usar Deep Learning, porque a gente precisa de uma quantidade de dados absurda, e porque a quantidade de variáveis é enorme, e essa técnica de Deep Learning, que são modelos similares, né, ao comportamento do nosso cérebro, ainda bem primordial, mas já tem muito avanço em cima disso, ele consegue ter ótimos resultados com a quantidade enorme de dados. Se a gente usar técnicas tradicionais, a gente não consegue ter tantos resultados. Aí tem essa parte, dentro do Machine Learning, tem a parte menor ainda do Deep Learning, e aí tem outra coisa que ninguém fala, e que aí é o que vai gerar valor para as indústrias. Não a inteligência artificial que gera valor para as indústrias. É uma palavra que ela é menos falada, que chama ciência de dados. Porque tem a bola da inteligência artificial aqui, só que existe a bola de visão de negócio aqui. E a bola de conhecimento, de pesquisa, conhecimento acadêmico, de inovação. Então tem a técnica, tem a parte de ciência e tem a parte de negócio. E a ciência de dados, ela aborda tudo isso. Então, ciência de dados não é estatística. Eu já vi pessoal que forma estatística falar que ciência de dados sempre praticaram. Não, estatístico, a estatística é um dos pilares extremamente
úteis como ferramentais para ciência de dados. Mas o que é ciência de dados? É você não só extrair o conhecimento dos dados, que eu falei, mas aquele conhecimento gerar resultado de negócio. Então, existe duas coisas que o pessoal tem que tomar cuidado. Você tem um monte de dados ali. Você usa uma técnica de inteligência artificial, machine learning, qualquer uma, arruma os melhores especialistas, coloca ele no meio, ele vai gerar conhecimento para você. Aí a pergunta que eu faço, este conhecimento é útil ou não para o seu negócio, né? Para a sua indústria, para o seu setor de mineração, para gerar valor? Se for útil, você está aplicando corretamente ciência de dados. Aí tem uma pegadinha, né, Gibran? Porque muitas das vezes, especialmente quando um tema como o inteligência artificial entra em voga, né? Todo mundo começa a falar, vou aplicar a inteligência artificial no setor A, B e C, para o desafio A, B e C, mas sem uma visão estratégica, né, de como que isso pode gerar, de fato, um impacto para determinada organização, para determinada atividade, né? Exato. Então, acho que aí tem um ponto central que muitas vezes é negligenciado. Minha visão está certa? É por aí mesmo? Tá certo. Inclusive, você está falando de uma das filosofias de trabalhar com ciência de dados. Então, o que a gente pode entender é inteligência aplicada para a indústria, ela é melhor definida como ciência de dados, porque ela engloba visão de negócio também. Então, o profissional técnico, aí que tá, né? Por que é difícil ter um profissional de ciência de dados? Não é você fazer um curso na internet e formar ali, aprender a usar biblioteca. Não é. Então, quem está preocupado em ser substituído por... tem um machine learning automático, né? Que gera modelagem de forma automática. Não é esse o diferencial. Fiquem tranquilos, porque existe um diferencial humano ali. O diferencial é, dado um problema para você resolver, você tem que resolver um problema de negócio. Porque alguém está pagando por isso. A não ser que é uma pesquisa, é um hobby que você está fazendo. E aí que tá, aí que parte das duas metodologias para resolver problema de indústria usando inteligência artificial, que indústria, estou falando indústria, mas pode ser qualquer tipo de negócio. Então, a metodologia bottom-up e a top-down. Infelizmente, a bottom-up ainda é muito aplicada. O que é bottom-up? Bottom-up é o seguinte, você é dono de um negócio, ou um gestor, e você assiste e entende que inteligência artificial é o futuro. Se você está pensando nisso agora, você já está atrasado, né, no tempo. Mas melhor do que não pensar. Melhor do que não pensar. Mas beleza. Aí qual que é a sua iniciativa, né? Quais que são as duas possibilidades que você pode seguir enquanto líder? A iniciativa tem que vir do líder, tá? Esse é o primeiro ponto. Se você é líder e você não está tendo iniciativa de ciência de dados na sua indústria, tem grande chance de dar errado o seu projeto, tá? Porque não vai estar, a métrica técnica não vai estar atrelada à métrica de negócio. Então, a solução vai ir para um caminho, para um rumo, você vai cobrar resultado da turma, vai falar que a inteligência artificial não funciona, vai falar que a turma não é competente, mas faltou o seu braço ali para mostrar o caminho estratégico. Aí você tem dois caminhos enquanto gestor. E olha que legal, né? A gente está falando de inteligência artificial, mas a gente está falando de negócio aqui, né? Está falando de estratégia, né? Então, essa conversa é a conversa para o gestor, o líder. Você tem duas alternativas. Você viu isso na TV. Você vai chegar no seu time, digamos que você tem um time lá, e você vai falar assim, olha, eu tenho essas milhares de dados aqui que eu coletei, eu vou entregar para você, extraia coisas importantes desses dados. Este é um ponto. Só que aí eu pergunto, o que é importante para o seu negócio, né? O técnico ali, será que ele vai ter uma visão global de competitividade para o seu negócio? Será que ele sabe que é melhor você abaixar o seu preço ou encontrar o cliente adequado para comprar o seu produto no preço que ele é, né? Aquele cara ele não vai saber. Aí o que acontece na prática? Isso eu estou falando porque são coisas práticas que eu vivi e vi. Aquele setor ali da área de dados da empresa, ela vai ficar 1, 2, 3, 4 anos fazendo projetos de Big Data, criando Data Warehouse, Data Lake, criar processos de subir modelos. E aí, vai passar 6 meses, 1 ano, 2 anos, vai perguntar como é que está o resultado. Não, tá sendo ótimo, a gente já conseguiu fazer a migração dos dados para cá, a gente já conseguiu unificar os nossos dados, a gente já consegue colocar o modelo em produção.
Só que isso não é um resultado para uma indústria, né? Aí o outro que trabalha na indústria de mineração concorrente, que vai ter a visão top-down, isso que eu acabei de falar, a visão bottom-up. Ou seja, você entrega a responsabilidade de pensar negócio para o cara que não tem habilidade de negócio. O cara pode ser muito bom tecnicamente, mas não tem habilidade de negócio. Aí você está entregando um carro para quem não sabe dirigir. Ele vai saber muito operar aquilo ali, mas ele não vai saber guiar, né, na verdade. Ele não vai saber guiar no percurso. Mas eu tenho uma solução para isso também. Mas qual que é o caminho top-down, que é o caminho que eu acredito que a gente usa e que funciona? Você como líder técnico, eu te falo, não preocupe que você não saiba o que é inteligência social. Esqueça isso. Você descobriu que inteligência social está resolvendo muitos problemas. Não esquenta, não preocupe com a inteligência artificial. Senta na sua mesa e pensa todos os problemas importantes que você não conseguiu resolver até hoje e que se resolvesse ia ser um grande diferencial para a sua empresa. Pensa nesses problemas. Especifica esses problemas e fala qual que é o ganho que ele vai trazer para você e como que você deve utilizar, como que deve ser a sua interação com a solução desse problema. Pensa só em interação humana. E aí depois desenha isso e entrega para o seu time técnico. Então olha só, o vizinho entregou um monte de dados e não tem um problema desenhado. Você fez a lápis, o esqueleto do seu problema, e entregou para esse time. Esse time aqui não vai ficar 2 anos preparando com Big Data. Sabe o que pode acontecer, que já aconteceu comigo? O cara vai falar, cara, isso aí dá para resolver. Me dá um Excel daquele dado que você tem lá, que eu faço um modelo aqui, eu já gero uns indicadores aqui para você tomar a decisão. Aí o cara faz com Excel. Faz assim, às vezes faz em um mês. É muito mais simples muito do mais que simples. a gente pode imaginar. Né? E aí é a visão sistêmica, né? Então é interessante porque existem várias formas aí eu estou falando de resolução de problema, não estou falando de inteligência artificial. Existem várias formas de você resolver um problema global, qualquer problema que seja. E pelos estudos que eu tenho feito, pelas pesquisas, pelas práticas nossas, a forma mais eficiente é a visão sistêmica. E tem métodos para isso. O que é visão sistêmica? A visão sistêmica é aquela que você consegue enxergar o conjunto como um todo gerando resultado. E depois que você enxerga aquele conjunto como um todo gerando resultado, você especifica aquele esqueleto. E aí você não vai entregar algo complexo, esse é outro cuidado. Você não vai entregar algo extremamente complexo para o cientista de dados. Você fala assim, cara, vamos fazer o seguinte, o que em um mês deste problema extremamente complicado que eu acho que poderia resolver, o problema aqui da mineradeira, o que em um mês me satisfizesse, iria me satisfazer, que eu sei que em um mês não dá para fazer muita coisa. Entrega isso pro grupo ali que ele vai fazer. E aí como que resolve o outro problema? O outro problema tem jeito de resolver. Precisa de 2 coisas. Precisa de um líder de dados com essa visão que a gente está conversando aqui, para ele questionar o empreendedor. Você está falando aqui quando essa estratégia bottom-up é implementada, você precisa desse profissional, né? Precisa. Isso, nos dois precisa, mas para salvar esse caso. Né? Nesse caso aqui até que precisa também, mas no caso ali, para mim, morre. Para salvar, se colocar pessoas do mesmo nível sem experiência e sem uma visão de negócio técnica, a gente vai ter. Né? Vai ter lá. Uma visão de negócio, morre. Para negócio, morre. Como que salva? O líder ali tem que ser um cara que tem as 2 visões, técnica e de negócio. Esse líder é difícil achar. E esse cara ele tem que ser questionador. E aí o lado mais importante agora, o gestor, o C-level, o gerente, o líder aqui, quando chegar para ele, tem que escutar os questionamentos dele. Porque muitas vezes o que acontece, o que a gente tem, né, que é um trabalho que tem que ser trabalhado cada vez mais, e é o mundo inteiro que está desta forma, é como que você especifica um problema, a solução de um problema, e são muito poucas pessoas que conseguem especificar. Então, este cara de cá que vai levar o rascunho, ele consegue especificar até neste nível. Dependendo da forma que o pessoal lá encarar, pode ser que ele ceda a comunicação daquela turma e essa visão bottom-up vá por água abaixo. Essas visões são interessantes, Gilberto, aí quando você traz essa dificuldade de mensurar o tamanho do desafio ou o tamanho da oportunidade, né?
A gente vivencia muito hoje isso no dia a dia, né? Várias vezes chega qualquer organização, a gente tem muito mais problemas para resolver do que até capacidade, né? Capacidade que eu digo é pessoas, é recurso, né? Então a gente precisa de priorizar isso, né? Isso. E um dos grandes dilemas que a gente enfrenta é como que a gente mensura o tamanho desse problema ou dessa oportunidade, porque no final das contas a gente vai ter que decidir onde a gente aloca esforços, né? Isso. E essas discussões, elas precisam ser muito bem trabalhadas, né? Então, quando a gente desenha, por exemplo, o processo como ele é hoje, né? O pessoal fala muito do as is, né? Então, como que é hoje, às vezes a gente não tem uma sensibilidade de entender que a gente está gastando, por exemplo, muita homem-hora ou está tendo muito retrabalho e como que a gente transforma isso em moedas, né? No final das contas, né? Então acaba que existe uma simplificação do entendimento desse problema e muitas das vezes são priorizados desafios que não são tão estratégicos assim e muitas das vezes também existe o famoso esse aqui é o desafio do meu chefe, tem que ir de todo jeito, né? Exato. Então assim, são elementos que eles são importantes, são críticos no processo e nós como profissionais, como gestores, né, a gente tem que tatear muito bem para saber de fato aquilo que vai gerar valor para o negócio, porque lá no final a gente vai ser cobrado, né? Exato. É extremamente importante isso que você falou. Depois eu posso entrar em alguns detalhes específicos de problema da mineração, mas um ponto relevante é esse, né? Igual esse último exemplo que você falou, né? Este problema, por que você está resolvendo esse problema? Porque veio do chefe. Os chefes têm que tomar esse cuidado, sabe por quê? Porque pode ser que você, sem você saber, você está criando essa cultura. Isso já aconteceu comigo no lado de um cliente propor o problema, falar o problema dele para mim, e aí eu falei assim, tá, mas esse problema não vai gerar valor para sua empresa. Na verdade, eu estava fazendo o que ele deveria fazer para o chefe dele, né? Por quê? Porque para mim é interessante eu gerar valor para ele, né? Eu construir uma solução. Se sua indústria de mineração chega para mim e faz um problema que na minha visão não gera valor, antes de eu aceitar, eu questiono, porque pode ser que ele não esteja enxergando. É bom a gente fazer as perguntas certas para abrir a cabeça da turma. Exato. Só que esse já chegou, né? Ele era líder lá da parte de uma determinada área lá. E aí eu perguntei, tá, mas isso não gera valor. Por que você está fazendo isso e não isso? Aí ele me respondeu, mas é porque isso chegou da liderança de marketing. E aí um ponto aí, ó. Pessoal, a gente está falando muito nos últimos meses aí desses modelos aí, que não é o único, mas inclusive a minoria das soluções a gente usa ChatGPT ou GPT ou qualquer outra coisa similar, Llama, outra coisa, mas para o marketing é o que vende, né? Para o marketing da empresa. Sim. Então a empresa falar ou a indústria falar que está usando o ChatGPT, para quem não entende é inovador, mas para quem entende não é inovador. Então ponto de atenção, porque pode ser que seus concorrentes estejam usando realmente o que importa. Né? Importa. E aí outra coisa muito importante que você falou, nesse processo aí de avanço da inteligência artificial, uns 4, 5 anos atrás, claro que existe ainda empresas nesse estágio, mas muitas já amadureceram. Era extremamente difícil a gente convencer uma pessoa, sentar na mesa aqui, e eu estou falando isso das melhores cabeças e referências de inteligência artificial que eu convivi, que conversavam com essas empresas, que essas empresas sabiam que eles eram referências, e a minoria acreditava ou enxergava. Mesmo ele falando, olha, tem 30, 20 anos que eu trabalho com isso, dá para chegar nisso, era muito difícil acreditar. Por quê? Por causa de um costume muito ruim. Tudo tem que ser provado com retorno financeiro. Não tem que abandonar o retorno financeiro, mas o ponto que o gestor precisa de entender é que todo e qualquer projeto diferenciado, você não consegue ter 100% de certeza do resultado justamente porque é diferenciado. Se for montar uma padaria de esquina igual a qualquer outra, eu consigo ir no Sebrae e pegar dados lá de pesquisa de mercado. Mas se essa minha padaria for um estilo McDonald's, que o cara compra o pão pelo celular no Antônio Carlos, na Avenida Grande, ele compra, o pessoal já deixa separado, ele entra, pega o pão e sai, ele não vai poder balizar aquele resultado daquela padaria com uma padaria qualquer.
porque isso envolve outras técnicas e outros modelos. E aí, se esse cara dessa padaria que nunca existiu, ele quiser inovar para esse setor, alguém oferecer essa solução para ele, se ele tiver que ter uma certeza de... se for obrigatório ele ter uma certeza de custo de retorno, ele vai decepar o processo criativo de inovação. E sabe o que vai acontecer? Isso eu vejo direto. E, inclusive, é engraçado porque a gente conversa isso com clientes antigos também, e a gente vê isso acontecendo. A gente fala para eles, olha, se você... Isso está muito claro, isso que você quer fazer, está muito claro que vai gerar valor para o seu negócio, só que ninguém fez. E isso é um problema, sério, sabe por quê? Porque você está a um dia de alguém ter essa ideia, porque está muito na cara, só que ninguém ainda teve ideia. Quem que vai arriscar? Aí você tem duas opções, você arrisca e vê o que vai dar, ou você começa a executar só quando você conseguir calcular o retorno. Aí o que vai acontecer? Se esse for um pouco mais corajoso, ele não vai executar, esse vai executar. Daqui a 3 anos, esse aqui vai estar gerando um retorno alto por causa disso, ou pode dar errado. Mas se deu errado, ele foi para um caminho que deu certo, que ele só enxergou esse caminho, essa próxima ramificação, porque ele teve a ramificação anterior. E aí ele vai começar, poxa, agora deu certo, o cara fez. Só que olha só, quando o cara fez, quando o cara começa, aí esse outro ponto importante, pessoal, quando vocês escutam falar que a empresa X colocou uma solução de inteligência artificial complexa, ela está gerando valor, pode ter certeza que tem no mínimo 1 ano pessoas extremamente qualificadas trabalhando para fazer aquilo gerar valor. Ou seja, né? Você vai estar muito atrasado. Se ela lançou agora e deu certo, opa, ainda dá tempo, lançou agora, vou começar amanhã. Você está no mínimo 1 ano atrasado. E um ano atrasado é mínimo, porque você tem que formar uma equipe, tem que ter uma visão de organização, projeto de inteligência artificial é diferente de projeto de software. Tem esse problema aí de gerar valor de negócio ou não. Tem técnicas de você gerar insights a partir de dados. Então tem... E possivelmente, na hora que você estiver no ano 1, ele não vai estar mais no 2, né? Ele vai estar no 3 ou no 4, porque vai evoluindo muito rápido, né? E tem um retardado... exato. E aí tem o retardado. Isso que você falou, isso é uma pesquisa que foi feita em 2017. Com relação a tempo de investimento em inteligência artificial. A empresa que começa, a pioneira, então você quer se diferenciar no seu setor, você pode fazer várias inovações, desde da mais básica. Por exemplo, vou dar uma inovação básica. Sua indústria, ela vende um determinado produto, uma televisão. Ela quer economizar em papelão. Então, como que deve ser a construção daquela caixa para economizar em papelão. Isso é um problema de otimização que nem toda empresa faz. Esse é um problema simples, né? Esse é um problema que não gasta um ano para fazer. Esse é um problema rápido, que é o exemplo do Excel lá que eu falei, né? Então imagina que esse seja um problema importante da empresa. Ou então maximizar. Qual que é o número? O trem, né? Mineração tem muito problema com isso. Eu vi tem um dos maiores uma das maiores composições aí de trens do Brasil. Ela tem, se eu não me engano, mais de 240 trens. Vai de Carajás até um porto lá do norte, ou nordeste, e tem mais de 5 quilômetros. A minha pergunta é melhor esperar encher todo o vagão para mandar o vagão completo, ou é melhor encher parte do vagão, mandar, aguardar, depois encher o resto, ou dividir em duas ou três composições? Isso é problema de otimização. São problemas aparentemente complexos, mas rapidíssimos de resolver. E aquele exemplo do bottom-up que eu falei, você ia deixar para o cara pensar, o cara não ia pensar nisso, só que você que está na mesa vendo os valores lá, apresentando resultados para acionista batendo na cabeça dele, ele sabe o que ele tem que melhorar. Então fala, me ajuda a melhorar as vendas aí, me ajuda a reduzir 1% no preço, no custo de produção. E a gente está falando aí de retorno na veia, né? Porque retorno na veia. Você está falando de eficiência operacional nesse caso, né? Exato. Bacana demais, Gibran. Eu acredito que deu para a gente dar uma boa ambientada né, na temática aqui de inteligência artificial, né? Uma visão mais geral também de desafios e oportunidades. E agora eu queria te convidar para a gente começar a afunilar isso um pouco, né, mais na pegada de indústria e um foco no setor de mineração. E para isso, a gente sabe assim que a inteligência artificial pode ser aplicada em tudo, né? Ou quase tudo, vamos dizer assim, né? Onde que você enxerga as aplicações mais promissoras, assim, quais indústrias, né, que você enxerga que
que tem aplicações mais promissoras. E se você pudesse trazer também algum caso prático no setor mineral para a gente ir aproximando mais dos nossos ouvintes também. Tá, beleza. Só um ponto importante, né? Muita coisa a gente resolve com inteligência artificial, mas a maioria você não precisa de usar inteligência artificial. E aí uma coisa que a indústria tem que pensar é o seguinte: a priorização de projeto para aplicar em inteligência artificial deve ser aquele problema que vocês já tentaram resolver de todas as formas, ou nunca conseguiram, ou a forma que vocês resolvem ela não é satisfatória. Este é um bom começo para pensar. E aí depois você vai priorizar em termos de quick win que a gente fala, né? Que é o que ao mesmo tempo que gasta menos tempo para finalizar e que gera mais valor, o custo-benefício. A gente não vai conseguir chegar nesse nível, mas você vai, esse aqui consegue, gasta um pouquinho menos de tempo, mas ganha. É isso. Este é o cenário ideal. O gestor entender o quick win. Como que ele vai saber o quick, né? Que é o win, ele sabe que ele é o cara do negócio. Então o win é o dinheiro ou outro valor que a empresa objetiva. E o quick é o técnico. Então o quick, preciso disso. Como que a gente resolve? Negocia com o técnico, porque o técnico sempre vai querer fazer algo que não dê falha. Negocie com ele. Olha, eu aceito algumas falhas. Negocie com ele, aceite falhas. Se você quer reduzir o prazo para ele, ofereça, olha, pode falhar, porque eu vou usar sabendo disso, eu vou tomar algumas decisões, mas vai ser algo que vai contribuir comigo. Aí deixa eu dar alguns exemplos aí na área de mineração, que eu já trabalhei diretamente e indiretamente. Problema de ambiental, tá? Vamos lá, problema de barragem, rompimento de barragem, né? Problemas que a gente usa técnicas de avaliação de dados sísmicos, dados de imagem e dados meteorológicos e de satelitais para predizer o risco de rompimento de barragem. Por que eu estou falando isso? Porque isso é algo que a gente vê notícias, quando acontece é desastroso, catastrófico e eu já trabalhei em projeto nesse sentido. Outro projeto, isso na parte ambiental. O outro projeto interessante é na parte de eficiência energética. A eficiência energética, isso quando está em crise, principalmente em época de crise, que é o momento que as indústrias procuram, tá? Coisas que eu já trabalhei. Quando eu falo eficiência energética, se vocês entrarem lá no site do Procel, vocês vão ver algumas áreas que permitem eficiência energética, vou citar algumas. Tubulação de ar comprimido é o que mais tem indústria de mineração. Tubulação de ar comprimido. Pra vocês terem uma ideia, meio centímetro numa tubulação de indústria de mineração, meio centímetro ali de vazamento na tubulação é equivalente a um chuveiro elétrico ligado o dia inteiro. Eita. Escala, né? E fica 30 anos vazando aquele ali. Aí sabe como que muitas vezes eles fazem para resolver? Em vez de tampar o buraco, aumenta a potência do compressor, ou seja, você joga mais ar fora. Você gasta mais com o compressor, joga mais ar fora. Como que você usa inteligência artificial para isso? Identificação de possíveis pontos que ocorrem vazamento para tampar. E o que vazamento tem a ver com a indústria mineral, de mineração, qualquer outra? É um utilitário que a gente fala, né? Diversos equipamentos na indústria, como, por exemplo, filtro soprador de ar, canhão de ar que usa em silos para desentupir silos, filtro soprador de processos de mineração a úmido, todos esses fazem parte do processo principal de processamento do minério, e o mau funcionamento dele acarreta custo. Uhum. E o bom funcionamento dele está diretamente ligado com os sistemas de ar comprimido que alimentam. Se você tem uma falha no sistema de comprimido, você está aumentando o preço do produto, porque você vai gastar mais energia elétrica, vai gerar uma menor qualidade ali. E vai descobrir, muitas vezes, você descobre às vezes quando o próprio cliente reclama da qualidade do produto que foi. Então, a inteligência artificial aí você pode usar para predizer locais de possíveis furos. Isso aí serve para saneamento também, que a gente vê muito disso. Saneamento. Água, né? Água é interessante. Quando a gente fala em saneamento, a gente vê, por exemplo, aqui, quem não é de Minas, da região, mas em Minas Gerais, a companhia de saneamento é a Copasa, né?
Tem esse dado, eu não sei não, mas quem é da área vai saber. Se eu não me engano, 30% da água tratada ela é perdida. Acho que o número é por aí mesmo. Perdida. E, cara, é a inteligência artificial que vai resolver isso aí. Porque existem várias formas de você resolver, mas para você resolver de uma forma barata, ela tem que ser não invasiva. Porque você poderia furar lá e colocar um monte de medidor, um monte de sensor, transmitir remoto, mas isso fica caro. É. Como se diz, é melhor deixar vazar os 30 do que sensoriar tudo. Porque Ou não para de então, ficar ou então, rodando. nesse caso, eu acho que até pior. Até melhor no sentido de que acho que ninguém conseguiu resolver isso no Brasil. Eu acho que ninguém conseguiu. Eu já vi soluções lá fora, mas ninguém aqui conseguiu. Ou seja, esse é o tipo de problema que se fica caro instalar equipamento, se fica caro por métodos tradicionais, dê uma chance para a inteligência artificial. Por quê? Por que a inteligência artificial ela tem um grande valor nisso? Porque ela tem um fator que é o seguinte: eu consigo prever possíveis cenários onde eu não consigo medir. Então, naquela quantidade longa ali, quilométrica ali, que pode eventualmente ter um vazamento, mas não tem nem como medir aquilo ali que está enterrado no chão, eu consigo modelar para prever que ali tem chance. E um exemplo curioso lá acho que é da Finlândia, Noruega, que aí teve um problema com a companhia energética de água lá, porque a instalação, olha só, olha como que inteligência, por isso que eu falo que não é o cara técnico, é o cara do negócio. Há muitos anos a tubulação de água já era instalada, uma cidade antiga, só que lá no passado usava chumbo, né, na tubulação embaixo. Aí na água faz mal para o humano, né? Imagina você beber uma água que vem de uma tubulação que tem chumbo. E aí a prefeitura chegou lá no sistema lá, e, enfim, aí alguém lá, não lembro quem, um órgão certificador exigiu que essa companhia trocasse tudo. E aí? Ela não tinha nem ideia, porque era coisa antiga, nem ela que mexeu, ela não tinha nem ideia, porque não eram todas as tubulações que tinham chumbo, não eram todas. Solução simples, né? Troca toda a tubulação. Troca toda, caríssimo. Sabe o que eles fizeram? Vamos fazer o seguinte, vamos coletar sangue das residências, das crianças, depois a gente analisa a quantidade de chumbo no sangue das crianças e a gente usa a inteligência artificial para inferir qual que é o percurso da tubulação que alimenta quais as casas que têm maior probabilidade de ter chumbo. Baseado no exame de sangue das crianças, eles identificaram, aí eles conseguiram trocar de uma forma extremamente efetiva. Agora, imagina, uma indústria de água, ela tem dados de exame de sangue? Não tem. Entendeu? Por isso que a visão ela tem que ser um pouco mais holística e além, porque se essa indústria, para resolver esse problema, ela entregasse os dados para o cara ali e não falasse nada, não ia. Então tem que ter um cara que tem esse poder questionador e você, assim, eu acho que o papel mais é do líder, né? Porque o líder, caminhos, né? o líder é o cara que está antenado em tudo, ele tem que estar antenado em tudo. E ele, cara, será que não dá para usar isso, exame de sangue? E aí passa essa informação para eles, os caras implementam. Bacana demais, Gilberto. Quando você traz isso aqui, né, eu vejo a importância também da gente formar pessoas que vão conseguir ter essas competências, né, para identificar as oportunidades, as melhores formas de utilizar a tecnologia a seu favor, né? E fica um convite, na verdade, pessoal, para todos vocês aí que estão nos ouvindo, né? Dentro da parceria aqui do Instituto Minério com a Neo Ventures, a gente vai estar lançando também nas próximas semanas 3 cursos que são bem interessantes, né? A gente vai formar profissionais capazes de entender esse contexto da gestão da inovação, né, dentro do ambiente corporativo, de negócios. A gente vai entender um pouquinho também, Gibran, que eu falo aqui, que é o espírito intraempreendedor, né? Então, como desenvolver essa nossa capacidade de questionar o status quo, né? Questionar os processos, por que é sempre assim, ou o que a gente poderia fazer diferente. E mais do que isso, entender como que a gente pode resolver esses problemas aí de uma forma mais criativa, né? Então, o segundo curso nosso vai estar relacionado ao desenvolvimento dessas competências intraempreendedoras. E um terceiro curso, que envelopa tudo isso que a gente está dialogando, é como que a gente faz isso de uma forma sustentável. Então, a gente vai trazer também conceitos de sustentabilidade e inovação, e todos eles focados, né, com casos reais, casos práticos do setor de mineração, que é algo que a gente está querendo explorar cada vez mais com vocês, né? Então, aproveitando nesse momento, né, que surgiu essa questão aqui de competências,
aproveitando para fazer um jabazinho nosso aqui, né? Então, pessoal, fiquem de olho aí nas redes sociais da Neo Ventures, do Instituto Minério, né, que muito em breve a gente vai poder trabalhar juntos, né, de uma forma mais aprofundada. Gestão da inovação, intraempreendedorismo e sustentabilidade com foco na mineração. Aí, desculpa, tá, Gilberto? Eu só segui aqui, saiu um pouquinho aqui do nosso script, né, mas o bate-papo é bom quando a gente consegue estar concatenando as ideias, né? E você trouxe aqui para a gente, então, a aplicação, né, no setor de mineração, a gente acabou derivando aqui para a indústria de serviço e saneamento, né? E eu acredito que tem muitas outras atividades de mineração, quando a gente fala de saúde e segurança, quando que a gente fala até da própria atividade industrial, máquinas, equipamentos, isso conectado, isso gerando informação. Como que você enxerga isso no setor mineral também? Eu vou citar algumas rapidamente aqui, aí se você achar interessante em algumas eu detalhar, eu detalho. Legal. Mas até é legal citar, porque senão eu vou ficar falando aqui o dia inteiro, porque tem muita coisa legal. Vou citar algumas. Umas são aplicáveis em qualquer tipo de indústria, e algumas especificamente no setor de mineração, mas eu vou citar aqui a parte de RH, a parte de gestão de turno, principalmente indústria, né? Gestão de turno. Como que a inteligência artificial aplica nisso? Você precisa saber qual que é a probabilidade de ter uma falha de um determinado turno, qual que é a probabilidade de uma pessoa adoecer ou ter um acidente que pode interferir num processo de produção que vai começar daqui a 2 meses. Caso ocorra um problema de alinhamento desse turno, né, dessa gestão, dessa escala de turno, como que isso pode ser otimizado da melhor forma? Isso é tudo, a otimização e inteligência artificial. Logística, então, você precisa... Logística é algo, assim, um problema gigantesco que dá para aplicar inteligências artificiais em diversos pedaços aí, né? Não só no problema global, mas no problema diversificado. Aí depois eu quero falar a diferença entre usar a solução pronta e implementar a solução, tá? Tem uma diferença. Legal. Aí me lembra disso. Boa, eu puxo esse assunto. A logística tem problema de economia de combustível, saúde do motorista, risco de acidente, qualidade na distribuição, custo de distribuição, satisfação do cliente. Tudo isso está relacionado com logística reversa e tem o que a gente chama de omnichannel, né? Que são os canais únicos que todo mundo aí do varejo sonha em fazer, mas eu vejo que ainda as iniciativas elas ainda comunicam muito pouco entre si. Então é isso que eu acho que dá para pensar numa solução completa e partir de um desenho de uma solução completa. A parte de acidente de trabalho, dá para você predizer o risco daquela pessoa ter um acidente de trabalho, dado o perfil, dado as não conformidade, nem sei se é não conformidade com o pessoal. Você consegue prever, tá? Que aquela determinada pessoa ali, trabalhando ali naquele horário, dado o turno dela, dado o histórico dela, ela corre o risco de acidente de trabalho. Então isso é para a saúde do empregado. A parte de acidentes, olha só, quando a gente trabalha em mina, a céu aberto, tem caminhão fora de estrada, tem máquina gigantesca, caminhão de fora de estrada, eu já entrei no banco do motorista, eu sentei, quando eu olhava, o retrovisor ficava 20 metros de distância, eu não via. Quando eu olhava para frente, eu via o chão 30 metros à frente, com uma caminhonete na minha frente, eu não vejo ela, eu passo por cima literalmente. E o cara que trabalha na mina, ele tá tão acostumado com alarme, com barulho, que se ele escuta um caminhão dando ré, ele não olha para trás, o caminhão passa em cima dele. E tem muito acidente de mortes de pessoas ou invalidez anuais. A quantidade ainda é absurda no setor de mineração e em diversos outros setores industriais também. Então isso é algo que dá para trabalhar muito na área. A área de despacho no planejamento e exploração de lavras, explotação, né, de lavras. Qual caminhão que você deve mandar em qual momento para qual carregadeira que está tirando material de qual cava. Isso é um problema de despacho. Eles têm um software que eles ficam vendo os caminhõezinhos andando. E são várias pessoas, igual o controlador de voo. São várias pessoas aqui falando, olha, esse caminhão não, é melhor ir para cá, esse aqui é melhor para cá, escala para cá. Como que a inteligência artificial ajuda nisso? O que eu chamo de
Modelo assistivo é outra coisa que é bom esclarecer. A inteligência artificial ela não precisa, e na maioria das vezes não deve, substituir 100% o seu trabalho, aquela sua tarefa. Ela deve, muitas vezes, potencializar a sua tarefa, ela deve ser assistível. Por quê? Na maioria dos casos, ela não vai conseguir fazer tudo. Ela vai ter um déficit. Mas ela, trabalhando com você, ela vai potenciar o seu trabalho. Ela vai falar assim, Vinícius, preocupa só com esses 3 caminhãozinhos aqui, que esses 200 aqui eu estou cuidando. Caso eu tenha alguma dúvida aqui, eu te pergunto. É assim que a assistível faz. O arroz com feijão eu estou fazendo aqui, né? Eu otimizo o seu tempo. E isso na saúde é o que mais a gente faz. Quando a gente vai criar a solução, estou indo para um outro lado aqui, mas apesar de provavelmente não vai ter ninguém da saúde assistindo, mas quando eu falo saúde é qualquer solução que é de altíssimo risco dar errado, tá? Então se você quer resolver algum problema na sua indústria que não pode dar errado, pensa em solução assistiva. Na saúde é assim, olha, vai diagnosticar o câncer, você não pode confiar que se a inteligência falou que o cara não tem, o médico não simplesmente vai acertar, você não tem não, pode ir para casa, porque ela vai errar. Porque é probabilístico. Não existe solução de inteligência artificial que acerta 100%. Esse é um ponto importante. Não existe. Quando acerta 100%, você não precisa de inteligência artificial. Porque você tem todas as informações suficientes. Né? E aí essa parte de logística, a parte de predição e prescrição de máquinas. Então, na mineração tem muita manutenção de máquina, porque é uma área que consome muita água. É uma área extremamente suja, porque tem minério caindo para tudo quanto é lado, cai em cima das máquinas. As máquinas, às vezes, você tem que limpar para ler uma placa ali. E aí tem problemas, né? Todo processo ali, uma máquina falha, ela é responsável, muitas vezes, parar todo o sistema. Então, o problema aí, o que acontece? Vai ter uma turma de manutenção. Aí vai ter lá o chefe de manutenção, engenheiro de manutenção, vai ter uma equipe lá, que vai ter a manutenção. Provavelmente toda a indústria vai ter, que é preditiva. Eles vão ter uma planilha, vão ter lá o que aquela máquina deve... o que deve fazer com cada... Preventiva, na verdade. O que deve fazer com cada máquina. A preditiva já é um pouco além. A preditiva é... As máquinas são iguais, só que essa aqui ela trabalha numa condição diferente dessa. Né? Igual o motorista de táxi e você. O motorista de táxi roda o dia inteiro. Então a manutenção daquele carro ali não vai seguir o manual. A pastilha de freio vai ser diferente. A preditiva é isso. Com o modelo a gente consegue tratar de forma customizada. Tratar de forma individualizada. E tem uma maravilhosa ainda, que eu ainda nunca vi ninguém usando, que é a prescritiva. A prescritiva ô Vinícius, você é engenheiro de manutenção. Vinícius, cara, a máquina X, aquela máquina ali, digamos que é um... Lá em Vitória tem umas minas lá, uns equipamentos de pelotização. Que pega o minério, para reaproveitar esse minério, que não é um minério, um material com valor agregado alto para vender, né? Eles fazem as bolinhas, que é usado no setor siderúrgico, se eu não me engano. Aí tem um negócio gigantesco, que é parece que é um negócio de parque de diversão que fica rebolando assim, porque aí o barro, né, ele vira bolinha. E se aquilo ali parar, nossa, milhares, milhões de reais. Autoforno, forno a arco, o forno de aquecimento dessas pelotas. E aí, não pode parar. Mas se eu falar para você assim, a máquina falar assim, Vinícius, em dezembro eu vou ter uma falha. Isso é manutenção prescritiva. Aí você fica desesperado. Pô, em dezembro eu vou ter uma falha, eu vou ter um prejuízo danado. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer é a manutenção prescritiva. Você pergunta para o modelo assim, tá, dado que vai parar, o que eu posso fazer para não parar? Imagina o seguinte, é aquele cara que está com colesterol lá nas alturas, que ele vai no médico, o médico fala assim, cara, você vai morrer em dezembro. Pô, mas não tem jeito de resolver? Tem. Você vai morrer em dezembro se você continuar nessa situação. Mesma coisa do forno. Então a máquina, ela fala assim, o forno vai falhar em dezembro se continuar nessa situação. Aí eu pergunto, tá, o que eu devo fazer? O médico vai falar, exercício físico, reduzir gordura, etc. No caso aqui, olha, você vai ter que fazer a manutenção nisso, dar uma parada intermediária para mexer nisso. A máquina é capaz de fazer isso. Manutenção prescritiva. Melhor horário... Melhor área, organiza turno, inclusive isso é interessante porque
o humano aprende com a máquina. A gente ouve muito falar, o computador, a inteligência artificial é capaz de aprender, né? A gente ouve muito falar isso. Só que acontece o contrário também. Porque quando a máquina fala assim, aquele altoforno ali, ele vai falhar em dezembro. Aí digamos que você é um engenheiro especialista, um engenheiro químico especialista no altoforno, aí a máquina vai te falar por quê. Aí a máquina vai te falar 10 itens. Por causa disso. O primeiro, isso eu sei. Tô cansado de saber, estudei, isso eu sei, isso aqui. Cara, isso aqui, será que isso aqui é verdade mesmo? Aí você vai, busca nas referências, você começa a perguntar ao pessoal e você aprende. Cara, nunca imaginava que isso aqui interfere na qualidade do altoforno. E muitas vezes são coisas que o cara nem imagina. Não é óbvio, né? Não é óbvio. Muitas vezes, sabe o que é? Muitas vezes é problema de filtragem da água, que às vezes está dando uma calcificação em algum determinado momento do processo ali, que nem na cabeça dele, aquela água está sendo filtrada corretamente, nunca ninguém reclamou na vida que ele está trabalhando ali. E o modelo falou que, dado a medição de algum sensor, o modelo falou, esta variável aqui está influenciando, esta variável é a água. Só que o modelo não fala mais, só fala assim, a variável é a água. Eu falo, cara, como assim a variável é a água? Aí que chega na equipe lá que trabalha, pessoal, o que é feito nessa água aqui? Essa água é destilada. Deixa eu ver, esses instrumentos, esse processo de destilação aí, como que ele tem funcionado? Quem dá manutenção nele vai chegar num momento que o cara vai ver que aconteceu isso. É até engraçado. Aconteceu um problema desse que eu fiz uma análise de uma indústria. Eu peguei os dados e fiz uma análise que a gente chama de explicativa. E eu fiz a reunião com os engenheiros começaram a me xingar. Sabe por quê? Porque eu comecei a falar que estava tendo problema na área deles. Eles falaram que não tem problema. Mas eu falei, não, mas o gráfico... Mas nunca tem, né? Não, mas eu tava falando assim, não, é o seguinte, aí a comunicação, eu falei, olha só, não sou eu que estou fazendo, falando que tem problema. Então me explique este gráfico. Porque este gráfico não é esperado para você. Me explique. Ele falou, não, tá, mas isso é lógico, isso aí vai dar isso é porque está em malha aberta. Aí eu fiz a pergunta, pode ficar em malha aberta? Não. Então, vocês monitoram? Não, não monitoramos. E o que acontece se ficar em malha aberta? A gente tem perda na produção. Ele aprendeu que precisa monitorar partes do sistema que ele não monitorava, que está em malha aberta. Para quem não sabe, malha aberta é a máquina corrigir alguma informação do futuro, ela fazer a nova correção, para evitar que erre novamente. Quando está malha aberta, ela não faz essa correção. Ela acredita que o que ela está mandando está certo. Então esse erro pode propagar. Ele achava que isso não acontecia. E aí a primeira coisa que ele fez foi olhar isso, foi corrigir. E olha que interessante, né, a gente falando top-down e bottom-up. No bottom-up eu estaria lá subindo o negócio do Data Lake lá. Eu não ia pensar em problema nenhum de negócio, eu ia estar só lá. E aí, um outro problema em indústria, em indústria que é o seguinte, é o problema de visão do processo. E aí tem o problema de gestão de estoque, tá? E a predição de demanda. Então aqui, predição de demanda, gestão de estoque e a logística nesse meio do caminho. A gente falou de logística, predição de demanda, e consegue, né? Porque aí você consegue manter um fluxo, um estoque mínimo, se for o caso, né? Se for relevante isso. E a gestão de matéria-prima, de insumos aqui também para manter um custo mínimo aqui. Então, aqui, todo esse fluxo a gente consegue usar a inteligência artificial. Só que tem esse meio aqui que aí é um alerta, tá, pessoal? Até acho que faz sentido vocês verificarem como que estão divididas essas responsabilidades dessa área. Porque na linha de produção, a maioria dos processos é um processo linear, né? Claro que tem exceção, mas a maioria desses processos ele tem uma linearidade. Então, qualquer ação que você faz aqui interfere no resto. E aí, o que cansa de chegar para a gente é assim, o seguinte problema. Eu estou com, vamos lá, indústria alimentícia, mas tem tudo a ver com mineração. Eu estou com um problema neste alimento que eu faço, nesse biscoito, porque esse biscoito, muitas vezes, ele tem que ser circular, de vez em quando ele fica triangular. Aí vai perder qualidade. Então, eu gostaria de fazer um sistema de visão computacional para me avisar quando começa a dar.
Essa não é uma solução boa. Por mais que ele fale para mim que ele tem prejuízo com a qualidade. Sabe por quê? Porque você está subutilizando a inteligência artificial. Você está indo depois que aconteceu, né? E você está usando apenas uma câmera para falar se aquilo tá ou não errado. triangular, mas o que causou aquilo ali? Exatamente, você não foi na causa, né? Não foi na causa. E aí, muitas vezes, a solução da causa é mais simples ainda. Cara, dá para fazer isso. O cara que não... Por isso que eu falo que o cara ele tem que ser questionador. Por isso que é importante esse curso que você falou, esses cursos de inovação e empreendedorismo, porque no final das contas, a pessoa vai aprender a fazer boas perguntas. Exato. E parece que é bobo isso, né? Mas o profissional que sabe fazer boas perguntas é um cara diferenciado. É a coisa mais difícil que tem é fazer boas perguntas. E aí, olha só, se eu não fizer boas perguntas, não questionar, falar, não, ótimo, então vai custar isso o projeto. Aí vai custar a câmera caríssima, vai colocar um sistema lá, vai colocar sistema de iluminação, vai focar lá e vai começar a verificar lá que é isso. Saiu bolacha triangular. Saiu bolacha triangular. Mas por quê? Porque aí a gente vai saber onde é a causa. Beleza, tá funcionando ótimo. Só que se eu perguntasse por que a gente investigasse lá, a gente ia ver que é um sistema lá que, tô dando um exemplo muito simples, né? Que é um sistema, tô dando um exemplo ilustrativo, mas isso aconteceu, tá? Por incrível que pareça. A gente vai ver que o sistema lá é o processo de injeção da massa lá, que ele não tá tendo a balança lá, não tá, o bico não tá gastando além do que tá demorando para trocar. É como se o bico ficasse careca, em algum momento ele nem sempre vai conseguir colocar com perfeição. Era só trocar o bico. E às vezes, quanto que custa esse bico aí? Às vezes o bico industrial vai custar R$500. Tem que trocar, né? E aí, vamos fazer um modelo então para predizer a troca desse bico. E aí, esse bico interfere nisso, e isso interfere naquilo. Aí vai em cascata, né? Cascata. A gente fala de tecido, né? A gente já teve umas conversas, tive uma conversa com o pessoal da sua equipe sobre tecido. De problema sério em tecido, que é a qualidade da trama do tecido. Então tem grandes exportadores de tecidos aí que eles têm muita dificuldade. Assim, para quem não sabe, são quilômetros de tecidos que são produzidos por dia. Como é que quando você vai comprar uma roupa, às vezes a pessoa gosta, né, de olhar isso, espicha aqui e ver a qualidade da trama aqui. Como você vai fazer isso para o seu tecido? Isso é um processo totalmente de visão computacional e, por incrível que pareça, não é um processo simples, mas é um processo que a inteligência artificial dá para resolver. Bacana. Gibran, vou aproveitar aqui que você tinha levantado a bola e falou, seu Vinícius, me lembra aqui de falar de um assunto, né? Pelo que eu entendi, é a diferença entre a gente utilizar modelos que já existem, né? Como se fosse um Lego ali, aplicar para o nosso negócio, e outra é a gente construir isso do zero, né? Ou de uma base pré-determinada, né? Quais são as grandes diferenças que vocês enxergam nessas duas abordagens, né? E o que vocês vêm aplicando com mais sucesso dentro da técnica? Isso é uma pergunta extremamente importante, porque a gente tem que imaginar o seguinte. Há decisões que você não precisa implementar, tá? Há problemas que você não precisa implementar. Você pode comprar, como esse exemplo que eu dei de detectar a forma da bolacha, do biscoito. É um problema muito antigo. É um problema que, tecnicamente, já tem mais de 40 anos que é possível resolver, tá? Então, não é um problema desafiador. Então, para que vai gastar ou com equipe interna ou com equipe externa para desenvolver? Dá uma pesquisada na internet que você vai achar. Compra. Só que quando é algo que tem a visão de negócio, que é a visão estratégica, por isso que a visão estratégica ela é muito difícil de copiar, de comprar, porque é a visão daquele líder e ele não consegue comprar a visão dele no mercado, né? Tanto a visão do presente quanto a visão do futuro. Ele vai comprar ferramentas que, se encaixar, vai resolver mais ou menos. Mas aí que está o problema. O seu concorrente tem acesso a essas ferramentas. Então, se você me fala assim, já acontece direto com isso, problema de logística é um deles. O problema de logística é um problema que tem que ser construído. Não pode ser comprado. Pode ser comprado para ter a baseline, já colocar em operação, mas desenvolva blocos específicos, porque você vai otimizar aqueles blocos, porque é inerente ao seu negócio e por único e simples motivo que o seu concorrente vai comprar também. Então, se você falar assim, cara,
Agora a minha solução ela é maravilhosa, porque agora eu consigo medir a densidade do minério com, com medição nuclear, que são medidores nuclear. Eu vou comprar, ótimo. Só que toda mineradora grande vai ter um medidor desse, porque alguma empresa faz, fabrica e já vende ali. Agora, então, a inovação que você imagina, se essa inovação está disponível para você comprar, ela deixa de ser inovação, porque se ela gera valor para você, todo mundo vai comprar e vai gerar valor para todo mundo. Ali, né? Pro commodity. Aí não é inovação, por mais que seja inteligência artificial. Então, falando de chat de GPT, o pessoal está comprando commodity. Tem como especializar o chat GPT para o negócio, aí já não vira commodity. Mas por isso que a questão. Aí agora é o seguinte, quando você fala assim, tá, beleza, tem um problema de logística que todo mundo usa, funciona bem. Então vou usar esse programa. Ótimo, funciona bem. Mas beleza, você vai ser igual ao outro. Se você quer se diferenciar, a gente constrói um modelo, né? Como a gente consegue construir um modelo específico, baseado na realidade dos seus dados, na necessidade dos seus dados, no comportamento dos seus funcionários, na forma que as pessoas interagem com o sistema, que é extremamente particular, de acordo com a cultura da sua empresa, e na forma que você oferece essa solução para o cliente. Todo esse sistema ele é construído, não dá para comprar. São muitas variáveis, né? Muitas variáveis. O mais, vamos dizer assim, o que está disponível no mercado, que é o standard, ele pega um estereótipo que não necessariamente é o contexto da sua empresa, né? Na maioria das vezes não vai ser, né? Então você precisa, para ter um resultado superior, você precisa de ter uma aplicação dentro do contexto do seu negócio para modelar essas variáveis, né? E a empresa, e eu estou falando disso de empresas, claro, logicamente, que interessam em ser competitiva, né? Tem empresa que não vai interessar, mas eu acredito que nessas áreas mais robustas, sim, tem que ter uma competitividade, até porque o minério é commodity e outras coisas, tem que ter uma... Não queremos ser bom, né? Ser ótimo, mas um comparativo que eu falo por curiosidade, se você pesquisar, você vai ver que existem carros que você compra na concessionária, tem que ter dinheiro, que corre mais do que um carro de Fórmula 1. Aí eu pergunto, por que a Ferrari não tira o carro dela e não põe esse carro? E aí quando você vai ver as condições de uma corrida e a habilidade que um piloto tem que ter, exige com que aquele carro seja extremamente especializado. E é isso que a gente fala de competitividade. A gente tem que imaginar como um cenário de Fórmula 1 e que ali tudo tem que ter feito de acordo com a especificidade. Inclusive, na Fórmula 1, a coisa é tão séria que toda a inteligência artificial, o processo de telemetria, o processo de comunicação com o piloto, ele é definido de acordo com o piloto, com as características físicas e emocionais do piloto. Então chega nesse extremo. No caso da indústria mesmo, claro, fazendo as proporções aí é a mesma coisa. Legal. Gibrão, o papo bom, ele passa rápido, né, cara? Isso. Se deixasse a gente falando aqui de inovação, inteligência artificial, a gente ficaria o dia inteiro, né? O dia inteiro, mas a gente está chegando aqui nos finalmente, né, do nosso episódio, cara. E, assim, primeiro, agradecer novamente a sua participação, né, todo ensinamento. Acho que tem bastante coisa legal que a gente vai aproveitar aqui. E é importante a gente deixar, costumo falar, essa pulguinha atrás da orelha, né, de quem está nos assistindo, porque de fato não é a tecnologia pela tecnologia, não é a inteligência artificial pela inteligência artificial, né, tem que ter todo um contexto que justifique isso que a gente está conversando, né. E eu gosto de falar muito, né, que existe um tripé, né, pessoas, processos e tecnologia, né, e a visão do negócio que articula isso tudo, né. Se fosse para a gente deixar aqui talvez uma palavrinha final, né, para quem está nos assistindo, nos escutando, né, sobre o que você pensa do futuro, né, da aplicação de inteligência artificial e o que a gente deve fazer também para a gente estar mais preparado, né, para esse futuro que nos espera, né. Qual dica ou quais dicas você poderia passar para todos nós? Tá, eu vou falar principalmente para esse público, né, que é um público de indústria, principalmente de indústria, serviços que eu conheço, que são grandes empresas. Algumas informações importantes. Primeiro, invista no médio e longo prazo na sua equipe, porque cada vez mais é exigido da habilidade humana. Por incrível, parece é um paradoxo, né? A gente vê que a máquina vem essa ameaça e substitui o profissional, mas o que eu falo é o seguinte: está cada vez mais exigindo a capacidade humana. Por isso,
alguns profissionais correm o risco de serem substituídos, porque eles não são treinados, não são investidos neles. Então invistam, porque o que vai fazer você diferenciar, independente do setor que você atua, não vai ser máquina que você vai comprar, serão as cabeças, os profissionais. Tudo que a gente conversou aqui tem a ver com inteligência humana, não é artificial, a artificial é ferramenta, né? Ferramenta. Aquele exemplo lá do exame de sangue, né? Inteligência humana, aquilo ali. A outra, eventualmente, não tem como evitar, algumas profissões sim vão ser substituídas e alguns profissionais vão ter dificuldade. Recado para as empresas. Profissionais que estão em processos de proximidade de aposentadoria, não que vão aposentar amanhã, daqui a 5 anos, mas naqueles que vão aposentar em 20, 15 anos, cuidem dele, vocês precisam cuidar dele, de alguma forma, construir um processo de transição para eles, porque eles não terão tempo, os que não têm habilidade, não têm esse conhecimento, eles não vão ter tempo para adquirir esse conhecimento, pegar essa habilidade, então cuidem deles. Né? Cria um processo de transição de carreira, um processo aí de previdência privada, então um processo social que as empresas precisam pensar. E para os mais novos, que têm uma baixa formação, né? Que a gente sabe que no Brasil a educação não é boa, então tem muitas pessoas que trabalham que têm um nível de qualificação baixo. Algumas posições vocês já sabem que vão ser substituídas. Qualifiquem eles para pegar outras posições. Eles são capazes de pegar. Vou dar um exemplo. Vocês dão oportunidade, né? Vou dar um exemplo muito básico. Os motoristas de caminhão dos Estados Unidos são 6 milhões de motoristas de caminhão. A tecnologia de caminhão autônomo ela já está pronta. Ela está melhor do que de carro autônomo. É só instalar que substitui todos os motoristas dos Estados Unidos de caminhão por caminhão autônomo. O único motivo que ainda não foi feito é motivo de regulamentação, com jurídica, regulamentação, questão humana mesmo. Por que eu estou falando isso? Todas as transportadoras dos Estados Unidos sabem e estão torcendo para essa lei entrar para substituir por caminhão autônomo. Aí eu me pergunto, elas sabem, no momento de substituir, elas não vão ter desculpa para falar que foi pego de surpresa e vai ter que demitir o cara porque aquela tecnologia chegou e não vai ser mais necessário. Ela já sabe disso. Então, existe, talvez daqui uns 3, 4, 5 anos só que vai substituir. Você tem 3, 4, 5 anos para preparar o seu funcionário. Olha para ele pegar uma tarefa um pouco além, que é possível, não precisa descartar ninguém. Mas se não tiver jeito, você entender que vai descartar, prepare ele para que ele possa assumir um novo desafio. Esta é uma visão que nunca vi ninguém falar para você treinar. E aí uma outra, aí a parte de pensar na cabeça, investir nos funcionários, né? E a outra cria um ambiente menos hierárquico, no sentido de com menos relação de poder e mais relação de diálogo e conversa, porque um dos fatores de sucesso de especificação e construção de inovação é a redução do medo. Possibilidade da gente ter uma conversa franca, né? E um ambiente que incentive o erro de forma controlada. Porque eu vejo muito, hoje está até melhor, mas eu vejo muito indústrias criarem departamentos de inovação, só que o responsável pelo departamento de inovação morre de medo de entregar algo incompleto para o gestor. Só que isso é péssimo, porque o processo de aprendizado é quando você entrega algo incompleto e gera feedback. Então, esse ambiente ele precisa ser criado. Isso aí é um importante passo do ponto de vista de mudança de cultura, né? Cultura para inovação. E é algo que eu vejo que as empresas estão caminhando mas que a gente ainda tem muito que aprender, né? Aquela questão que a gente não pode ter o medo do erro, né? Isso. A gente tem que ter medo de não aprender com esse erro, né? E ficar insistindo, talvez, em dar murro em ponta de faca, né? Então, obrigado, viu, Gibran? A gente traz aqui
lições, né? Então tem essa questão de cultura, questão de como que a gente trata as pessoas, né? Como que a gente capacita as pessoas para os desafios do futuro, realocações, né? E eu deixo aqui meus agradecimentos também para todos que nos assistiram, né? Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Fica também aqui o contato do Gibran, né? Para o que a gente puder estar discutindo, evoluindo nas tratativas relacionadas aí à inteligência artificial. Vai ser um grande prazer, né, Gibran, a gente evoluir nesses assuntos. Eu gosto de parafrasear aqui o nosso colega Gustavo também, né, que ele fala que conhecimento compartilhado é conhecimento ampliado, né? Isso. Então é um pouco disso. A gente vem fazendo esses bate-papos para a gente aprender e evoluir, e eu espero encontrá-los aí nos nossos próximos capítulos. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Estou à disposição aí para qualquer dúvida também. Obrigado. Valeu, pessoal. Fechou. Cortou.